Apresentando o vídeo, o locutor Mauro Rodrigo. Fala pessoal, Mauro Rodrigo aqui de novo para mais um vídeo do nosso canal. Nós teremos um relato de traição nesse vídeo de hoje, mas antes eu tenho que comentar um caso que está circulando na internet aí. Eu vi muitos comentários falando sobre a questão do crime que aconteceu, do marido traído. Ele finalizou a vida dos próprios filhos, dois meninos, e depois se autofinalizou, porque a esposa estava traindo ele. Eu vi muitas pessoas defendendo a esposa, não é? Ninguém citou o amante, e o único que foi julgado aí pela maioria das pessoas na internet que eu vi foi o cara, o marido traído, que do meu ponto de vista, eu vou ser sincero para vocês, ele tem problemas sérios, quer dizer, tinha, né? Ele era tipo psicopata, porque a pressão, ele não aguentou a pressão e finalizou os próprios filhos, que eram os inocentes da história. As duas crianças eram os únicos inocentes na história, porque um relacionamento tem a participação do marido e da mulher. Se aconteceu isso, o erro primordial foi da esposa, que se ela não estava mais feliz no casamento, ela primeiro deveria separar para depois ficar lá provando outros maçaricos. Então ela não presta. Eu estou sendo sincero para vocês. Eu não vou mostrar imagem nenhuma aí, porque eu fiquei muito chocado com esse caso. Eu acho que as crianças não mereciam acontecer o que aconteceu com elas. Eu acho que o amante da situação também tem culpa, tá? Porque tem gente que não sabe de uma coisa. Existem homens que gostam de pegar mulheres casadas, porque na cabecinha deles, de amêboa, eles acham que eles estão sendo melhor do que os maridos. Muitos homens têm essa coisa na cabeça: eu vou roubar a mulher do cara. Estão entendendo? Então ele também pertence ao mesmo nicho que essa mulher aí. Eu vou ser sincero para vocês, é de Satanás. Esses dois, eles pertencem a Satanás. E o marido, ao cometer esse ato de tirar a vida dos filhos e depois a dele, ele condenou a alma dele. Esse aí foi direto para o inferno. As crianças não, elas foram para o céu. Agora ele condenou a alma dele. E a mulher e o amante também condenaram a alma deles. Sobre esse caso aí, os três estão errados. E quem defende os atos dela também está errado. E quem não comentou e nem criticou a ação do amante também está errado. Estão entendendo o que eu estou falando? Os três ali erraram. Ela por trair, o cara por pegar a mulher casada e o marido por fazer essa tragédia toda. Mas tudo iniciou com Eva, digo, com a mulher, com a esposa dele. Porque se ela não tivesse feito nada disso, não teria acontecido nada disso. Estão entendendo? Ela foi o estopim. Ela é a maior culpada. Estão entendendo? Tem homens cabeça fraca assim mesmo. Jamais que eu iria fazer uma merda dessa. Primeiro que eu sou justo. Eu não gosto de punir inocentes. As crianças eram inocentes. E outra coisa, eu sou totalmente contra a vingança. E isso para mim foi vingança. Porque ele queria punir a esposa dele de uma forma que vai ser para a vida toda. Enquanto ela estiver viva, ela vai lembrar que ela perdeu os filhos dela pelo que ela fez, por trair o marido dela, que do meu ponto de vista amava ela. Ela que não amava ninguém. Essa é a verdade. Fazer uma besteira dessa, eu vou dizer uma coisa para você. Se eu fosse me vingar e punir alguém, com certeza seria a esposa e o amante. Mas seria um pouco mais cruel. Estão entendendo o que eu estou falando? Mas eu sou totalmente contra a vingança. Eu sou 100% a favor da lei. E da lei divina. Eu acho que a justiça divina, o karma, o castigo divino, vem. Em todos os casos vem. Pode ter certeza disso. Agora nós vamos ver o nosso relato de hoje e daqui a pouquinho a gente volta para esclarecermos essa história que vamos escutar agora. Assiste aí. Vamos para o nosso relato de hoje, pessoal.
Sou o Marcos e tinha 20 anos quando me apaixonei por Monique, que também tinha 20. Éramos como almas gêmeas. Passávamos horas conversando e rindo, até que um dia, Monique começou a trabalhar. Ela conheceu um chefe rico e, pouco a pouco, começou a se afastar de mim. Fui deixado de lado, e o coração dilacerado. Fiquei muito triste e traumatizado. Acredito que meu amor foi sincero, mas ela me deixou por alguém que tinha mais a oferecer. Com o tempo, decidi que precisava deixar a cidade. Pensei em fazer besteira com minha vida. A dor era tão intensa que eu mal conseguia sair de casa. Anos se passaram, e eu tentei seguir em frente, mas a lembrança de Monique sempre me assombrava. 25 anos depois, com 45 anos, conheci uma jovem chamada Adriana. Ela tinha 25 anos, e sua beleza e sorriso me encantaram. Ela era gentil e parecia conhecer minha alma. Começamos a nos encontrar com frequência e logo decidimos formar um compromisso sério. Fomos morar juntos, e em pouco tempo, tivemos filhas gêmeas, Márcia e Aline. A alegria de ser pai trouxe luz à minha vida. Certa vez, decidimos ir conhecer os pais de Adriana. Quando cheguei à casa dela, o choque foi indescritível. A mãe de Adriana era Monique. Minhas pernas tremeram, e uma onda de memórias veio à tona. Depois da apresentação, Monique me olhou com um sorriso triste. Era como se nossos passados se entrelaçassem em um fio invisível. Monique revelou o maior mistério de todos. Adriana, na verdade, era minha filha. Eu, inconscientemente, me casei com minha própria filha sem saber. O que eu faria agora? Era uma mistura de amor e confusão. Mas, apesar de tudo, havia um vínculo forte entre nós. Era como se o destino tivesse um plano misterioso. Decidimos enfrentar a verdade juntos. Embora a situação fosse complexa, a base do nosso relacionamento era amor. Mesmo que nos laços familiares fossem confusos, resolvemos ficar juntos. No documento, eu não sou o pai dela, mas sempre a amarei como tal. Continuamos nossas vidas com as gêmeas, vivendo um amor que transcende os limites do que entendemos como família. Antes de terminar, tenho que falar sobre o karma. Minha ex me falou que nunca deixou de me amar. Que casou por dinheiro. Não queria ser pobre. Mas o casamento foi sem amor. O marido traía direto. Tinha várias amantes. Era violento e cheio de vícios. Disse que hoje eles têm HIV por conta das traições. Eu e minha esposa/filha continuamos casados e tivemos mais um filho. Júnior também nasceu cheio de saúde. É lindo como nossas filhas. Seguimos felizes com nossa família. E esse foi nosso relato de hoje, pessoal. Até o próximo, pessoal. Nossa! Essa daí foi bem sinistra, né? Diferente do que eu estava falando antes, né? Daquela tragédia. Essa daí foi uma outra tragédia. É um outro tipo de tragédia. O cara tinha um relacionamento, amava demais, foi rejeitado. Ela era mais uma Evinha, né? Interesseira. E foi punida. O karma puniu ela, vocês viram aí no relato, terminando a vida dela com uma doença incurável, não é? E ainda tendo que ver a filha dela, que era filha realmente desse primeiro amor, casando com ele mesmo. Olha que bagunça, o cara casou e engravidou a própria filha. Cara, é sem noção. Mas esse tipo de história acontece. Eu conheço uma história de irmãos que se casaram. Dizem que não sabe, eu acho que sabe. Não é possível que não saibam. Mas a vida que segue. E os filhos, pelo que eu vejo, nasceram normais. Igual ao caso do relato aí. As gêmeas, cheias de saúde, e depois um menino que tiveram também, né? Já sabendo que ele era pai da própria esposa dele. Bom, são coisas que acontecem. Por isso que eu tomo muito cuidado. A minha vida toda, gente, eu sempre tomei muito cuidado, porque o meu pai, ele era muito pegador, muito adúltero. Então eu tinha o maior medo de me relacionar com alguma garota. Eu até perguntava, você mora onde? Qual é o nome do seu pai? É pai seu de verdade mesmo, né? Você não é adotada não, né? Eu tinha o maior medo. Já pensou você engravidar sua própria irmã? Olha que doideira. E nesse caso, pior, engravidou a própria filha.
é uma coisa sem noção. Mas o amor prevaleceu. Eu não sei se eu teria essa frieza aí de permanecer casado com a própria filha. Foi tenso isso daí, não sei se você concorda comigo. Eu só acho o seguinte: todas as atitudes que nós temos durante a vida, elas têm consequências. Todas. Seja no relato que vocês ouviram, ou seja na história que eu contei para vocês no início. Da mulher quando trai, ou do homem quando trai. Ou quando você visualiza e quer só pegar mulheres casadas. Terão consequências no futuro isso para você. E as consequências com certeza serão ruins. É isso que eu sempre falo nos vídeos. Quando você está num relacionamento que não está feliz, separe. Se você não gosta de uma pessoa, não dê esperanças. Se você quer casar por dinheiro, não namore com ninguém pobre. Vai tentar a sorte lá com os ricos lá, se não conseguir, vai vender o corpo. Vai, ser garota de programa, que de certa forma quem casa por dinheiro é isso. Isso segundo o fundamento mesmo do que está acontecendo, tá, gente? Quando você se vende, você é um produto. Infelizmente as pessoas não gostam quando eu falo isso, mas é essa a verdade. Se eu ficar com uma mulher por dinheiro, eu sou um produto, eu sou um garoto de programa. É isso, é essa a verdade. O relacionamento amoroso, como o nome diz, é por amor. Quando você resolve casar com alguém, primordialmente é por amor. Não tem que ser por dinheiro, porque não vai dar certo. Dinheiro e beleza tem prazo de validade. Amor é para sempre. Tá entendido, não é? Não é difícil. As pessoas é que complicam. Aí depois começam a colher as consequências de suas escolhas e acham que não merecem. Eu sou uma pessoa tão boa, por que eu sou tão punido? É pelas escolhas que você fez. Magoou alguma pessoa, fez alguém sofrer, destruiu a vida de alguém, fez com que alguém ficasse doente e, em alguns casos, essa pessoa que fica doente acaba morrendo. Já pensou que nem essa mulher que traiu, ela levar para o resto da vida dela que ela destruiu o casamento dela e a família dela pelo ato dela? Isso vai ser para sempre. Quando você faz mal a alguém, causa sofrimento a alguém, isso é para sempre. Não vai apagar, a não ser que você tenha amnésia. E a amnésia geralmente volta com o tempo, você volta a ter lembranças. Não é permanente, a não ser que você morra. Aí vai ser permanente. Você não vai lembrar mais de nada. Bom, pessoal, e esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado ou não, mas se puder, curta, compartilhe e inscreva-se para ajudar o nosso canal, tá certo, gente? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.